Hoje, vamos abrir a porta de um relógio derretido. O tema que escorrerá por nossas mãos é Salvador Dalí e a psicose criativa. Um mergulho nas dobras da mente onde o tempo se contorce, o desejo se deforma e o ego dança com o delírio sob o olhar de um pai ausente e um Deus de bigodes torcidos. Exploraremos a história de um menino que nasceu para substituir um morto, de um homem que fez do narcisismo um pincel e do medo da castração, uma obsessão com formigas devorando carne. Um artista que transformou a loucura em estética, a angústia em espetáculo e o trauma em tela. Hoje, não contaremos apenas a história de Dalí. Contaremos a história de um ego em guerra com o espelho, de um superego vestido de padre inquisidor e de um inconsciente que nunca quis acordar. Se você tiver coragem de seguir até o fim desse delírio, curta este vídeo. Compartilhe com quem também ouve ecos no silêncio. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque no reino da mente, o tempo é líquido e cada badalada pode ser um grito do id. Agora feche os olhos, sinta a língua do relógio te lamber. Vamos começar. Você é ele. 3 palavras sopradas por lábios que tremiam mais de lembrança do que de amor. 3 palavras que moldaram o barro de um ego ainda em estado líquido. O menino Salvador ouvia, mas não entendia. Como poderia entender? Aos 5 anos, o tempo ainda não tinha forma. E talvez por isso ele mais tarde o pintaria derretendo. Mas aquelas palavras, como uma semente envenenada, germinaram no centro do seu ser, enroscando-se nos nervos, costurando sua identidade a um cadáver que nunca conhecera. No retrato do irmão morto, uma pintura fria emoldurada no corredor da casa, os olhos o observavam. Dalí, o vivo, olhava de volta e, em silêncio, competia. Se eu sou ele, então onde estou eu? Havia algo de profundamente perverso naquele nome herdado. Não apenas uma homenagem, mas uma substituição. O primeiro Salvador era puro, angelical, um menino bom que o destino levou cedo demais. O segundo era a prova viva de que a perda pode ser negada com carne. A infância se tornou um palco de repetições. A mãe o vestia com roupas semelhantes às do morto. O pai, severo, racional, um notário inflexível, não tolerava histerias nem devaneios. Tudo precisava estar sob controle. Mas Dalí, desde cedo, sentia o mundo escorrer pelas frestas da lógica. As cores lhe falavam, as sombras lhe davam formas. O real não bastava. Era no delírio que o eu podia respirar. Ele começou a se olhar no espelho obsessivamente. Sou belo, sou único, sou gênio. Não como afirmações, mas como feitiços. Precisa se repetir quando não se acredita. Precisa se encantar o reflexo para que ele pare de ser um túmulo. Freud escreveria sobre o narcisismo primário como um estágio inevitável do desenvolvimento psíquico. Mas em Dalí, ele nunca foi superado. Seu amor próprio não era saudável. Era uma muralha de espelhos para impedir que o rosto do irmão morto surgisse por trás da pele. Na escola, Salvador não era bem compreendido. Era inquieto, fantasioso, estranhamente sedutor. Os outros meninos zombavam, mas ele sorria. Porque por dentro, algo mais poderoso crescia. Uma certeza de que sua diferença era sua arma. Desde pequeno, tive a convicção de que seria um gênio, e essa convicção me salvou. Mas o que exatamente o salvava? A genialidade ou o delírio de que ser único o impediria de ser engolido pelo vazio deixado pelo outro Salvador? Na adolescência, começou a pintar obsessivamente. Rostos esticados, animais apodrecendo, relógios escorrendo como lágrimas. Cada tela era um pedaço de seu inconsciente cuspido no mundo. Havia algo de sexual, de mórbido, de sublime e grotesco ao mesmo tempo. Pintava como quem exorciza. Pintava para gritar. Pintava para não desaparecer. Os pais, atônitos, assistiam. O pai ainda tentava impor disciplina. O filho respondia com escândalo, com teatralidade. Um dia, cortou o cabelo de forma absurda, tingiu o bigode de azul, entrou nu na sala de jantar e gritou: "Agora sou mais salvador do que o Salvador morto." A mãe chorou. O pai saiu da sala em silêncio. E foi aí que o menino percebeu: a dor dos outros
era a prova de sua existência. No fundo, ele era um órfão de si mesmo. O luto não era só dos pais, era dele também. Chorava por um irmão que nunca conheceu, mas que lhe roubava o lugar. Chorava por não poder ser só carne viva, só vontade, só desejo, sem a sombra do outro. E assim, aos poucos, construiu uma fortaleza, uma persona, bigodes em espiral, olhar de louco, roupas teatrais, gritos de gênio, porque se era para ser lembrado, então que fosse por excesso. Se a normalidade o condenava ao anonimato do irmão morto, então que a loucura o coroasse como único. Na verdade, o que Dalí construiu foi uma máscara, mas uma tão bem colada que o rosto por baixo já não existia mais. O menino que nasceu para substituir um morto se tornou um homem que só existia enquanto performance. E todo espetáculo, no fundo, é um pedido de socorro com maquiagem. A primeira vez que Dalí viu uma formiga devorar carne, ele ficou paralisado, não de nojo, mas de fascínio. Era como se o mundo finalmente revelasse sua verdadeira face, não o rosto polido da razão, mas a boca insaciável do desejo. Pequenas criaturas famintas, devorando um pedaço de bicho morto, um naco de algo outrora vivo. E ele, o menino salvador, sentindo-se tanto a carne quanto a formiga. Esse momento, aparentemente trivial, foi enterrado no solo fértil de seu inconsciente e lá fermentou. Anos depois, quando as telas começaram a jorrar imagens, as formigas reapareceram, sempre em lugares inusitados, saindo de mãos, de relógios, de buracos na carne. As formigas são a angústia do tempo, são a decomposição do desejo. Ele disse isso uma vez, com aquele tom profético de quem transforma delírios em dogmas. Mas era mais. Era uma confissão, porque Dalí não pintava sonhos. Dalí pintava o que sonhava em silêncio, enquanto estava acordado demais. Seus quadros não obedeciam à lógica do mundo externo. Obedeciam ao teatro interno, onde o inconsciente assumia o papel de diretor. Um teatro sem ensaios, onde o id vestia a máscara do eu e o superego sussurrava ameaças entre os bastidores. Pintar era sonhar com os olhos abertos. Era colocar em tela aquilo que não ousava dizer. Era gozar pela ponta do pincel. E o que ele dizia, o que ele gritava, o que ele vomitava sobre a tela era um universo de símbolos retorcidos, relógios moles, a impotência do tempo, torres fálicas despencando, a ameaça da castração, cisnes refletindo elefantes, o narcisismo invertido, crânios vazados, figuras andrógenas, desertos oníricos, o desejo vestido de pesadelo. Dalí mergulhou no surrealismo como quem se atira num abismo com os braços abertos. Mas não para morrer, para dançar com seus demônios, para seduzir o inconsciente, para gritar que o irreal é mais honesto do que o cotidiano. A única diferença entre mim e um louco é que eu não sou louco. Mentira, ou melhor, delírio funcional. Dalí sabia que flertava com a psicose. Mas em vez de fugir dela, como tantos outros artistas aterrorizados pela perda do juízo, ele a transformou em espetáculo. Criou um pacto com seus monstros internos. Eu lhes dou tela, cor, nome, e vocês me deixam reinar sobre o caos. E eles aceitaram, por um tempo, mas a cada tela o pacto exigia mais entrega, mais estranheza, mais exposição do que não deveria ser visto. Em sonhos, ele via o próprio corpo se fragmentar. Os dentes se despregavam, os membros se alongavam até tocar o infinito. Seus olhos, em delírio, observavam a si mesmos como se fossem objetos em uma mesa de cirurgia simbólica. Ali, Freud dançava com Lacan sob um céu de nuvens moles. O falo, não como órgão, mas como significante, aparecia em tudo. Mas não como poder, como ameaça, como perda. Dalí tinha medo de ser castrado, literal ou simbolicamente. O pai, a figura fálica máxima, o reprimia. O desejo pela mãe, encharcado de culpa, se infiltrava nos traços. E assim, surgiam imagens de corpos femininos com gavetas abertas no ventre, corpos que escondiam segredos, que ofereciam abismos em vez de aconchego. Era o retorno do recalcado.
nu, pintado, escancarado, e tudo isso ele fazia sorrindo, com aquele bigode impossível, curvado para o céu como chifres de um deus bufão, com os olhos arregalados de quem acabou de ver o abismo e gostou do que viu. Mas por dentro, o menino Salvador ainda buscava o reflexo perdido, ainda queria ser amado, ainda temia desaparecer. Então, quanto mais o público o aplaudia, mais ele exagerava. Quanto mais era celebrado, mais se escondia por trás da figura excêntrica, até que o próprio Salvador Dalí se tornou um quadro, uma imagem, um símbolo, e o homem real, o que chorou diante do túmulo do irmão, o que teve medo da morte, o que amou Gala como quem suplica por um útero perdido, esse homem foi se apagando lentamente. Restou a máscara, e sob ela, as formigas. Sempre as formigas. Ela apareceu como uma epifania disfarçada de mulher. Gala, nascida Helena, russa, mística, casada, e tão real quanto um delírio sólido. Quando Dalí a viu pela primeira vez, não viu uma pessoa. Viu um portal, não para o paraíso, mas para um lugar mais profundo, um útero perdido, um olhar de mãe e uma ameaça de Deus ao mesmo tempo. Ela não sorriu. Ela não se espantou com suas excentricidades. Ela o olhou como quem reconhece um animal ferido, tentando se parecer com um leão. E naquele olhar, Dalí sentiu o retorno da infância, mas com uma diferença. Pela primeira vez, alguém não viu o irmão morto em seus olhos. Viu apenas ele. Foi ali que começou o feitiço. Gala tornou-se tudo, a mulher, a mãe, a amante, a censora, aquela que o repreendia, que o controlava, que dizia sim e não com a mesma intensidade. E ele, como um menino que descobre a mãe depois de uma vida inteira buscando-a em labirintos, se entregou como um filho faminto. Ela é meu oxigênio. Sem ela, eu morreria. Mas o que parecia amor era, no fundo, uma regressão com moldura dourada, porque Dalí não amava Gala. Ele a adorava, e na adoração há medo, na idealização há submissão. Com ela ao lado, ele pintava mais, criava mais, gritava mais, mas também, aos poucos, deixava que sua identidade se dissolvesse naquela fusão simbiótica. Ela o organizava, mas cobrava caro. Ela o guiava, mas com mãos invisíveis de ventrílocua. Ela era o espelho que não refletia a loucura, mas a transformava em mercadoria. E ele aceitou. Aceitou porque amava ser amado. Aceitou porque o desejo de Gala dava forma ao seu desejo. Aceitou porque, pela primeira vez, alguém ousava ser sua mãe simbólica sem abandoná-lo diante do túmulo do irmão. Freud diria que todo homem deseja retornar ao útero. Dalí encontrou um útero de carne e manipulação. Ela o guiava com palavras cortantes, como navalhas escondidas em seda. Ela escolhia suas roupas. Ela negociava suas obras. Ela dizia o que ele devia pintar. E ele, de joelhos internos, obedecia. Mas havia também o terror. Gala era o objeto do desejo, mas também a ameaça do desamparo. E Dalí, impotente diante da possibilidade de perdê-la, evitava o sexo real como quem foge da realidade. Tenho medo da mulher, tenho pavor do sexo. Ele confessou isso uma vez, em meio a risos nervosos. Preferia a masturbação, preferia a contemplação, preferia pintar Gala nua do que tocá-la nua. Porque, no fundo, Gala não era Gala. Era a mãe que o desejava e o devorava ao mesmo tempo. E como todo menino edípico demais, Dalí temia aquilo que mais ansiava possuir. Ela tornou-se sua musa eterna. Aparecia em dezenas de quadros, com seios expostos, com olhos cegos, com corpos flutuando no espaço. Sempre presente, sempre desejada, sempre distante. E, ao mesmo tempo, ela mantinha amantes, amantes reais, corpos que a tocavam, que a possuíam, enquanto Dalí observava retraído do canto da sala, da beirada do mundo. Ele dizia que era voyeur, mas o que era voyeurismo, senão uma maneira de amar sem se sujar, uma forma de preservar o desejo na distância, de manter Gala intocada, inalcançável, divina,
A relação com ela se tornou um culto, e como todo culto, havia rituais, presentes extravagantes, quadros dedicados, cartas escritas com sangue simbólico. Dali assinava obras com o nome dela. Dizia que ela era a verdadeira artista, que sem ela ele não seria nada. E talvez estivesse certo, porque Gala era a estrutura que o mantinha funcional. Era o ego materno que mantinha o id daliânico sob rédea curta. Mas, ao mesmo tempo, era a parede que o impedia de sair do quarto escuro onde seu inconsciente morava. Havia amor? Sim, mas um amor de areia movediça. Havia dependência? Com certeza, mas travestida de devoção poética. Gala não era apenas uma mulher. Era o retorno do recalcado em forma de deusa controladora. E dali, como um órfão da psique, aceitou ser guiado, alimentado, moldado. Tudo o que faço é por ela. E por trás do ela, ouvia-se o eco de uma mãe. Uma que nunca viu o menino Salvador como alguém separado do irmão morto. Uma que chorou mais pelo primeiro filho do que sorriu pelo segundo. Gala, então, foi a revanche. A mãe que o viu, a mãe que o moldou, a mãe que o dominou. E, no fundo, ele não queria escapar. Queria apenas ser olhado. Mesmo que esse olhar fosse um espelho deformado por desejo e poder. Quando Dalí começou a pintar Deus, ele já não acreditava em nada, exceto em si mesmo, enquanto imagem de um delírio divino. Seu bigode, naquela altura, já era mais que um adorno, era uma antena para o além, uma espada simbólica, uma serpente enroscada nas narinas da realidade. Ele o chamava de bigode místico, como se o ego pudesse brotar da pele e tocar o eterno. Deus, para Dalí, não era figura sagrada, era um reflexo distorcido de seu próprio narcisismo sacrificado. Eu sou Deus. E Deus sou eu, mas Deus ainda não sabe. Essa frase, dita com um meio sorriso e olhos em brasa, não era ironia, era revelação. A divindade para ele não estava nas igrejas, mas nos detalhes do absurdo, nas texturas do impossível, no orgasmo interrompido, no terror do tempo que derrete. A religião que Dalí construiu era feita de símbolos tortos, anjos sem olhos, crucifixos flutuantes, corpos em suspensão que nunca tocam o chão. E cada obra tornava-se um altar profano para o inconsciente, o sacro e o escroto, a fé e a febre, o Espírito Santo e a ereção contida. Dalí não pintava santos, pintava delírios santos. Em Cristo de São João da Cruz, o corpo de Jesus flutua no ar, visto de cima, como se o próprio Deus observasse o Filho e não sentisse mais dor, apenas curiosidade estética. Essa não é uma tela de fé, é uma tela de trauma ressignificado. Porque o Cristo daliânico não é o Salvador do mundo, é o Salvador do Salvador, é o reflexo místico de um ego que já não suporta a carne e precisa se tornar símbolo. Dalí, naquele momento, já estava longe do surrealismo clássico. Os outros artistas do movimento, Breton, Aragon, Eluard, haviam se afastado dele, o acusando de fascista, de traidor, de comercial, e talvez fossem todos um pouco cegos. Dalí não queria mais a revolução, queria o sagrado privado. Seu fascínio por Franco, por Hitler, por o que fosse excessivo e perigoso, era menos político e mais sintomático. Ele amava figuras que representavam o superego armado, homens que impunham ordem ao caos, como Gala fazia com sua alma. Mas na pintura, ele se vingava, transformava a imposição em ouro líquido, a repressão em êxtase visual. Misturava tinta com sangue, saliva, sêmen e fazia disso uma oferenda. Seus rituais criativos tornaram-se mais estranhos. Passava horas em jejum, dormia com objetos desconfortáveis, acordava no meio da madrugada para pintar entre alucinações induzidas. Dizia estar ouvindo o chamado do eterno, mas Freud cochichava por trás da moldura. Esse eterno, talvez, seja apenas o grito do inconsciente, pedindo para ser visto. O medo da morte, sempre ele, estava mais vivo do que nunca. Por isso, cada quadro se tornava um túmulo interrompido, um esforço desesperado para continuar existindo depois do fim. Não bastava viver. Dalí queria persistir como símbolo.
mesmo sem carne. E assim, começou a pintar obsessivamente sua própria imagem. Retratos, autorretratos, sombras de si mesmo, rostos desfeitos, multiplicados, rostos que derretiam como cera diante do fogo divino. Era uma missa narcisista, mas uma missa triste. Porque quanto mais se pintava, menos existia. Quanto mais se simbolizava, menos se tocava. Quanto mais se criava, menos se respirava. Houve um momento em que ele parou. Ficou dias olhando para uma tela em branco. Não era bloqueio criativo, era silêncio do inconsciente. Um silêncio sepulcral, como se os deuses internos tivessem cansado de performar, como se o eu gritante de Dalí tivesse, enfim, sido engolido por seu próprio reflexo. Ele escreveu em seu diário: "Hoje fui esquecido por mim mesmo." Mas Gala estava lá e disse: "Então pinte para lembrar." E ele pintou, com mais fúria, com mais angústia, com mais símbolos. A morte, para Dalí, não era o fim. Era a perda do espetáculo. E por isso, ele fez da própria vida um palco contínuo. Fez da arte uma tentativa de eternidade. Fez do absurdo uma religião. E de Deus um espelho rachado onde o rosto de um menino morto ainda espreitava por trás. No fim, todo delírio encontra seu limite. E mesmo o surreal precisa um dia tocar o real. Para Salvador Dalí, esse limite começou a se insinuar como uma rachadura no ouro. Primeiro nas mãos, antes tão ágeis, tão possessas de fúria criativa, agora trêmulas. Depois no rosto, onde o bigode, embora ainda altivo, já parecia um estandarte fincado em terra esfarelada. O corpo envelhecia, mas o corpo, para Dalí, nunca foi apenas carne, era o invólucro da imagem, o palco do personagem, o templo do ego. E agora esse templo rangia. Gala envelhecia também, mas ela, que sempre fora mais mármore que sangue, recebia o tempo com frieza. Tornou-se ainda mais distante, mais controladora, mais ausente enquanto presente. Dalí, em contrapartida, desesperava-se. Seus quadros perdiam vigor. Os traços, antes precisos como cirurgias do inconsciente, tornaram-se hesitantes, manchados, quase espectrais. As cores desbotavam como lembranças. As imagens, antes repletas de símbolos fálicos, metamorfoses e horrores doces, tornavam-se paisagens desérticas, silenciosas, como se até os sonhos estivessem exaustos. E com isso surgia o horror final, a irrelevância. Porque o que sustenta o delírio narcisista não é apenas a autoimagem, mas o espelho social que a confirma. E os espelhos começaram a quebrar. A crítica o chamava de repetitivo. Os antigos aliados o ignoravam. O surrealismo seguia sem ele, e Dalí, que um dia fora o epicentro do delírio estético, agora era um eco com moldura barroca. Ele tentou reagir. Organizou exposições megalomaníacas, criou performances onde fingia levitar, dizia ter descoberto um método de ver o divino através de partículas atômicas. Chamava cientistas para dialogar com seus demônios imaginários, mas era tarde. O corpo já não obedecia. A mão já não segurava o pincel. A imagem já não se sustentava sem muletas. Gala fria afastava visitas. Cercava-o de silêncio, protegia o mito mesmo que à custa do homem. Até que um dia ela se foi. Morreu. E com ela morreu a última âncora do delírio daliânico. Sem Gala, o mundo tornou-se insuportável. Ela era o superego, o altar, o filtro. Sem ela, o id não tinha mais com quem dialogar. A fantasia perdeu a plateia. O delírio perdeu o domador. Dalí mergulhou no vazio. Isolado, trancado em sua casa-museu, rodeado por obras que pareciam zombar dele, autorretratos que o olhavam com piedade. Ele chorava, e ninguém sabia, porque o espetáculo havia terminado. E no silêncio dos bastidores, o menino Salvador reaparecia, nu, assombrado, confuso. Tentaram fazê-lo pintar. Amarraram pincéis às suas mãos frágeis, mas os traços eram tremores, as formas, fantasmas, a cor, cinza. Ele, que tanto temera a castração, foi lentamente castrado pelo tempo, não do sexo, mas do símbolo, do gesto criador. Um incêndio misterioso destruiu parte de sua casa.
Alguns dizem que foi um acidente, outros que foi um suicídio falhado. Talvez tenha sido apenas o inconsciente, tentando apagar a última vela acesa do ego ferido. Ou talvez o irmão morto voltando para buscar o corpo que sempre fora seu. Nos últimos dias, Dalí não falava. Apenas observava o teto, como se procurasse, entre rachaduras, o buraco por onde pudesse escapar. Em sua cama, cercado de médicos, enfermeiras e silêncio, morreu o homem. O mito já tinha partido há anos, e ao morrer, deixou para trás um rastro, não de glória, mas de angústia pintada. As formigas ainda devoravam carne em seus quadros. Os relógios ainda escorriam, mas agora era o tempo quem o derretia, e o mundo, incapaz de compreendê-lo totalmente em vida, tentou canonizá-lo na morte. Mas Salvador Dalí não queria ser canonizado. Ele queria ser eterno, eterno enquanto símbolo, eterno enquanto dor transfigurada em ouro, eterno como um menino que diante do espelho perguntou: se eu sou ele, onde estou eu? E nunca obteve resposta. A morte, para Salvador Dalí, não foi um fim, foi uma transfiguração. O corpo foi enterrado, mas o delírio, esse jamais aceitou repousar em paz. E assim, o mundo passou a consumi-lo. Museus ergueram altares para seus fragmentos. Livros dissecaram suas fantasias. Críticos engoliram, mastigaram e regurgitaram suas imagens como se pudessem capturar o que sempre escapou. Dalí virou souvenir, camisa, caneca, fachada de exposição. Seu bigode, antes arma simbólica contra o ordinário, tornou-se logotipo, e sua imagem, transbordando de excesso e metáfora, foi reduzida a ícone pop. Mas o que é um ícone, senão um cadáver pintado de brilho? O menino que nasceu para substituir um morto agora era duplicado infinitamente, repetido em murais, estampado em capas, reinterpretado em filmes que não compreendiam suas camadas. O mundo quis Dalí, mas não o Dalí real. Quis a performance, o símbolo, a caricatura. O delírio virou produto. E assim, o artista que viveu fugindo da repetição de um irmão morto acabou eternizado em repetição infinita de sua própria máscara. O espelho não foi quebrado, foi multiplicado. Nas galerias, ouve-se ainda o eco do surrealismo. Mas ali, entre os quadros, Dalí não vive. Ele paira, como uma presença incômoda, como um trauma mal resolvido, como um sintoma coletivo. Porque a cultura que hoje o exalta é a mesma que o rejeitaria se ele surgisse agora, nu, delirante, com as mãos cheias de formigas e palavras pornográficas. O mundo o deseja como símbolo domesticado, não como o abismo que ele realmente foi. Mas o inconsciente não esquece. Dalí, em suas obras, plantou sementes que continuam a germinar em pesadelos alheios. Há jovens que choram diante de seus quadros sem saber por quê. Pessoas que sonham com relógios derretendo em desertos vazios. Amantes que se olham como cisnes e veem elefantes escondidos nas águas. E há aqueles que, em silêncio, compreendem que Dalí não era sobre arte, era sobre a carne do inconsciente esculpida com dedos de obsessão. Suas imagens são sintomas, cada quadro um retorno do reprimido, cada forma uma linguagem secreta de traumas infantis, cada cor um grito que não encontrou boca. E esse retorno não é apenas individual. Dalí se tornou um espelho coletivo, um reflexo do narcisismo cultural, da nossa obsessão com a imagem, com a eternidade, com a performance. Vivemos hoje sob a égide do daliânico, onde tudo é cena, tudo é persona, tudo é símbolo. Na era das redes, onde todos encenam, Dalí é o profeta involuntário, o precursor de um mundo onde o inconsciente já não é privado, mas exposto, editado, viralizado. E como todo profeta, foi mal interpretado. Sua psicose criativa virou decoração. Seu desespero por identidade virou entretenimento. Mas entre os olhos que realmente o leem, ele sussurra. Do fundo das molduras, Dalí ainda diz: tudo que criei foi para que alguém um dia visse o menino que ninguém viu. E talvez agora, olhando por trás da lente freudiana, possamos ver. O narcisismo era defesa. A arte,
sublimação, Gala, a mãe, o bigode, o falo simbólico, o delírio, um pedido de socorro com moldura dourada, e o legado, o eco de um trauma transfigurado em estética. Dali sobrevive, não nas galerias, mas nas rachaduras da alma de quem ainda busca um rosto próprio no espelho. No coração da Catalunha existe um túmulo, não cercado por flores, mas por ecos. Ali jaz o primeiro salvador Dalí, o irmão morto, o menino que nunca cresceu, o molde, o vácuo. Durante toda a vida, Dalí evitou esse lugar com o fervor de quem foge de um espelho que não mente. Mas em seus últimos delírios, nos sussurros que murmurava entre febres e silêncios, algo sempre voltava. Ele sou eu, ou eu sou ele. E talvez o ato final tenha sido apenas isso: o reencontro com o nome, o retorno à origem do trauma, a fusão com o espelho. Depois de sua morte, o corpo de Salvador Dalí foi enterrado no chão de seu próprio museu, em Figueres, o santuário barroco que construiu com as próprias obsessões. Mas a terra nunca foi só terra. O inconsciente escava, sempre escava. E debaixo da fundação de mármore e delírio havia outro túmulo, o do Salvador anterior. Dizem que os dois corpos não estão distantes. Dizem, e aqui o real se curva ao mito, que os dois nomes agora repousam na mesma terra, como se, enfim, a identidade pudesse descansar. Mas pode. Dalí viveu como uma simulação interrompida. Criou não para expressar, mas para ocultar, para confundir, para iludir a morte, para convencer o espelho de que havia algo sólido ali, além de desejo. No final, percebeu o que Freud já sussurrava desde os porões da alma. Toda criação é, no fundo, uma negociação com a perda. E Dalí perdeu tudo: o corpo, a gala, o tempo, o gesto, mas restou a imagem. E a imagem é o que sobrevive ao corpo, é o fantasma que se alimenta da lembrança. É o delírio que se infiltra nas paredes da cultura e nunca mais sai. Hoje, quando alguém visita o Teatro Museu Dalí, não entra em um museu, entra em um sonho, ou melhor, em um pesadelo decorado com ouro. As paredes gritam, as salas sussurram, os olhos pintados observam de dentro da moldura, não como retratos, mas como janelas. E ali, no centro, está ele, enterrado, silencioso, com o bigode ainda intacto, dizem, como uma vírgula pendurada no fim de uma frase que nunca foi dita. Mas há um segredo, algo que poucos percebem. No chão, onde Dalí repousa, não há nome. O túmulo do artista mais narcísico do século XX está mudo, sem inscrição, sem assinatura, sem identidade. Como se, enfim, o menino que nasceu para substituir outro tivesse deixado de tentar ser alguém. E no vazio da lápide, o silêncio responde: você é ele. Mas agora já não importa, porque a fusão ocorreu. O delírio cessou, o espelho quebrou, e nos estilhaços que sobraram, vemos todos nós. Crianças que quiseram ser amadas, homens que temeram o toque, mulheres que foram mães de deuses feridos e artistas que, para não morrer, esculpiram sua dor em símbolos e entregaram ao mundo com um sorriso torcido. Dalí não era louco, nem são, era uma fenda, por onde o inconsciente gritou tão alto que o mundo, embriagado de espetáculo, o aplaudiu, sem perceber que o que via não era arte, era angústia ornamentada. E agora que tudo terminou, ficamos com as sobras. Formigas, relógios, gala, Deus, desejo. E uma pergunta que jamais encontra resposta. Se eu sou ele, quem sou eu? Se essa história perturbou até os cantos mais esquecidos do seu inconsciente, curta este vídeo, compartilhe com outros sonhadores feridos, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o próximo mergulho pode ser ainda mais fundo, mais escuro, mais verdadeiro. Até lá, permaneça com o silêncio. Aquele que fica depois da sessão, quando o analista não responde e o espelho olha de volta.